Olá, bom dia, queridos. Bom dia, meu querido segundo ano. Tudo bem? Então, gente, vê só. A aula de hoje é para alguns esclarecimentos sobre a questão do encontro consonantal. Porque eu percebi na correção das tarefas de vocês que a gente colocou umas palavrinhas lá como sendo encontro consonantal, porém elas não são encontro consonantal. E a nossa língua portuguesa, ela é cheia de encantos. É uma língua bonita, mas tem algumas particularidades que são só da nossa língua, tá? Então a gente vai ver que algumas palavras, apesar de elas terem duas consoantes juntas, elas não são encontro consonantal. Mas isso tem uma explicação, tá bom? A explicação é a seguinte: essas duas letras juntas, elas têm apenas um som, tá? Elas não têm o som das duas letras. Essas duas letras juntas, elas se juntam para formar apenas um som, tá? Por exemplo, a gente escreveu lá na nossa tarefa de português a palavra errado como sendo um encontro consonantal. Porém, não é um encontro consonantal, é um dígrafo, tá? Ela faz parte de um outro grupo gramatical, não do grupo dos encontros consonantais, tá? É como se fossem famílias, tá? Tem a família do encontro consonantal e tem a família do dígrafo, certo? Então, na família do encontro consonantal, quando a gente pronuncia a palavra, a gente consegue perceber e ouvir as duas letras, as duas consoantes. Olha só, quando eu digo a palavra braço, bra, a gente percebe o som do B e do R, tá? Bra, B do B, R do R, braço. Quando a gente diz a palavra brinco, brincó, aí a gente percebe o som do B e o som do R, certo? Quando eu digo, por exemplo, a palavra porta, eu escuto o som do R e escuto o som do T. Porta. Mas quando se trata de dígrafo, a gente não vai perceber o som das duas letras. A gente vai perceber apenas um som, tá? Na palavra errado, a gente percebe o R forte. Lembra que eu falei para vocês do encontro do R, dos dois R's? O R forte é aquele R do começo da palavra. Ra, ré, ri, ro, ru. Quando esse R está no meio de duas vogais, ele fica fraco. Para ele ficar forte, ele precisou de quem? De um outro reforço, de um outro R. Não foi isso? E aí ele ficou forte. Aí ficou errado. A palavra ficou ra. Então, esses dois R juntos, gente, ele tem o som de apenas um R, tá? Na palavra alheia, vocês lembram que o H, ele não tem som, certo? Então, se juntando com o L, ele ficou com um som assim, ó. E aí ficou alheia. Só que esse L com esse H ficou com um som apenas. A mesma coisa acontece quando o M se encontra com o H. Fica aquele som assim meio pelo nariz, né? Nha, nha, certo? A mesma coisa acontece com dois S, gente. Quando tem dois S no meio da palavra, esses dois S, ele tem apenas um som, o som de um S. Então, eu coloquei aqui no quadro para vocês alguns dígrafos, para vocês conhecerem e quando vocês virem um texto, eu puser um texto para vocês e disser assim, classifique os encontros consonantais, vocês não vão circular palavras com essas consoantes juntas, porque elas não fazem parte do grupo dos encontros consonantais, elas fazem parte do dígrafo. No livrinho de vocês não tem esse conteúdo dígrafo, porque é um conteúdo que vocês vão estudar melhor no terceiro ano, no ano que vem. Então, esse ano, para que não haja confusão na cabecinha de vocês,
eu vou mostrar alguns dígrafos. No ano que vem, vocês vão estudar os dígrafos mais detalhado, tá bom? Então, olha para aqui para o quadro que eu coloquei algumas palavras com dígrafos, tá? Piscina. Esse SC tem o som de um S, tá? Olho. O LH é dígrafo, porque se as duas letras juntas tem apenas um som. Linha, NH, tem apenas um som. Errado, que está lá no nosso livro, 2 R's tem o som de um R. Osso, 2 S's, tem apenas o som de um S, tá? Então, como eu falei para vocês, eu iria corrigir com vocês essa atividade aqui no nosso vídeo. Então, olha só. Eles pedem para você circular lá no texto palavras com encontro consonantal. Então, quem circulou aí, troca. E escreveu lá no primeiro quesito da página 38. Troca. Quem escreveu briguinha? Quem escreveu abrigo? E quem escreveu compromisso? E ombro? Ok? Acertaram? Joia! Depois vem o segundo quesito e aí vocês vão escrever os encontros consonantais encontrados aí nessas palavras. Atleta, TL. Pasta, ST. Percebe? Pasta. Você escuta o som do S e do T, tá? Pedra, DR. Pneu, PN. Livro, VR. Cliente, CL. Joia? Vamos para o terceiro quesito? Aí tem essa tirinha aí muito interessante do cachorro, do gato e do rato. Nessa tirinha a gente encontrou palavras que são encontros consonantais. E é aí que algumas pessoas se equivocaram e colocaram aí a palavra alheia e a palavra errado. Então, quem colocou alheia e errado, vamos tirar, vamos trocar e aí a gente vai colocar presa, gritos, certo. Joia? Quem já acertou, parabéns, tá? Eu já coloquei lá na correção de vocês, os que eu vi, tá bom? Então, encontro consonantal separável e inseparável. Lembra? Os separáveis são aqueles NT, RT, os inseparáveis, todos aqueles que estão juntos. Uma consoante mais o R, uma consoante mais o L. Se não for assim, ele não é inseparável, tá? Então, no separável, a gente tem certo. No inseparável, a gente tem gritos e temos presa. Certo, gente? Feito essa correção, eu quero avisar para vocês que já tem tarefas escritas para vocês passarem para o caderno, envolvendo exatamente o encontro consonantal e o som do R. R e 2 R's, tá? R inicial, R no meio de 2 vogais e 2 R's, tá ok? Então, beijos. Espero que vocês tenham corrigido aí a tarefa e tenham entendido. Gente, nem toda consoante junta vai configurar ou vai ser encontro consonantal. Em alguns casos, elas serão chamadas de dígrafos, porque apesar de elas estarem juntas, a gente não percebe o som de duas consoantes. A gente só percebe um único som, tá? Então, quais seriam esses dígrafos para a gente não esquecer e nunca mais confundir? Já vai ser bom porque no próximo ano, no terceiro ano, vocês vão ter mais facilidade para aprender isso, certo? Então, olha, SC tem som de um S. LH só tem um som. NH só tem um som. RR, o som de um R. SS, o som de um S. Tem outros dígrafos? Tem. Mas esses são os mais comuns e eu acho que esses são os que vocês deveriam conhecer, tá bom? Beijos!